Nós vamos dar início, então, a mais uma aula do nosso curso, O Ser Humano e o Seu Destino. Nós começamos na nossa lição número 3, falando sobre Salvador do corpo. Em Efésios capítulo 5, versículo 23, nós vimos que pela sua morte no Calvário, o Senhor Jesus comprou-nos. Então, baseados nisso, nós observamos que o corpo é do Senhor. Ele quer que o nosso corpo seja útil a Ele. Isso nós observamos no versículo 13 de 1 Coríntios, capítulo 6. No versículo 15, nós trabalhamos a ideia de que o corpo é membro de Cristo. E em terceiro lugar, nós vimos que o corpo é templo do Espírito Santo, no versículo 19. Então, em 1 Coríntios 6, 20, Paulo fala, glorificai a Deus no vosso corpo. Agora, como é que nós glorificamos a Deus no nosso corpo? Nós já vimos isso também em 2 Coríntios 4, 10, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então, trazendo por toda parte a mortificação do Senhor. Nós vamos agora trabalhar um pouco sobre o futuro do corpo. Podemos ter uma ideia ampla do futuro deste corpo, considerando 3 palavras que o Novo Testamento emprega a este respeito. Então hoje nós vamos trabalhar com essas 3 palavras que vão nos dar uma ideia bem ampla do futuro do nosso corpo. A primeira delas, que está em Romanos capítulo 8, versículo 23, é a palavra redenção. Paulo diz assim, nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então veja só, a Bíblia está nos falando que nós aguardamos algo com relação ao nosso corpo. O que nós estamos aguardando? A redenção do nosso corpo. Agora, é importante nós observarmos que o preço dessa redenção já foi pago. O Senhor Jesus Cristo deu-se a si mesmo em preço de redenção, conforme Paulo afirma em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6. Pela sua morte no Calvário, ele nos remiu. Agora, é importante observar aquilo que diz Romanos capítulo 8, versículo 23. A redenção do nosso corpo. A redenção feita no Calvário alcança o nosso corpo. Essa é uma teologia que é muito pouco desenvolvida na igreja, né? A teologia do corpo, né? Muitas pessoas acham que o nosso corpo, por ser um corpo mortal, um corpo que tem um tempo de vida limitado aqui na Terra, a gente não deve dar muito valor para o corpo. É errado, muito pelo contrário. Jesus pagou um preço também pela redenção do nosso corpo. Embora o preço já tenha sido pago, a grande verdade é que ainda não desfrutamos da redenção do corpo. Ele ainda está sujeito às limitações impostas pelo pecado. Sim, isso é uma verdade, é uma realidade, né? Ele ainda sofre, enfraquece, envelhece e morre. Mas o cristão aguarda ansiosamente a chegada do dia da redenção do corpo, quando este vaso de barro será libertado definitivamente das consequências do pecado. Que coisa tremenda, não é verdade? Nós sabemos que um dia o nosso corpo vai ser liberto dessas limitações que foram impostas pelo pecado. Isso acontecerá por ocasião do arrebatamento. Então, esse é uma revelação que deve queimar no nosso coração. Eu creio que todo cristão genuinamente convertido a Cristo deve aguardar com ansiedade, uma santa ansiedade, uma expectativa muito grande, o arrebatamento. Porque no arrebatamento, o nosso corpo vai sofrer uma poderosa transformação, né? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, 25, que aqueles que morrerem em Cristo
ressuscitarão, e os vivos que estão em Cristo serão arrebatados e transformados. E a palavra que Paulo usa aqui, esse verbo transformar, né, ou transformados, é um verbo que fala, né, o verbo metamorfoses, que fala de uma transformação completa, de uma situação para uma outra situação, né? Aquela ideia do bichinho que está dentro do casulo, ali ele é um vermezinho, né? E aí ele passa por um período dentro daquele casulo de uma metamorfose, uma transformação. Quando o casulo se abre, não é um verme que sai, é uma borboleta, um bicho bonito, um inseto maravilhoso, né? Há tantas formas diferentes de borboletas, e as pessoas acham maravilhoso quando vê assim, né, as borboletas voando, mas antes ele era um vermezinho dentro de um casulo. Então, aquele verme passou por um processo de metamorfose, transformação. Hoje é a mesma coisa conosco. Nós estamos hoje aqui dentro desse corpo que tem todas essas limitações que são provocadas pelo pecado, mas chegará o dia em que nós experimentaremos essa metamorfose também. Isso vai se dar por ocasião do arrebatamento. O corpo humano, ele foi feito para existir eternamente, mas o pecado o tornou mortal. Deus, porém, remiu o corpo daquele que crê, e este homem redimido viverá eternamente na presença do Senhor, no seu corpo redimido. Então, é isso que nós aguardamos que aconteça. Então, nós fomos redimidos para possuir, a partir do arrebatamento, um corpo totalmente transformado. A segunda palavra, nós queremos trabalhar com ela, é a palavra ressurreição, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. O capítulo 15 de 1 Coríntios trata pormenorizadamente desse assunto. Nos primeiros 34 versículos, o Espírito Santo prova conclusivamente que haverá ressurreição dos mortos. E o versículo 35 lança uma pergunta, cuja resposta ocupa o resto do capítulo. Que pergunta? Essa pergunta tem duas partes. Primeira, como ressuscita os mortos? Segunda, e em que corpo virão? Para o nosso estudo atual, nós vamos limitar-nos a considerar 4 contrastes que encontramos nos versículos 42 a 44 de 1 Coríntios 15. Pois nesses contrastes aprendemos muito a respeito do corpo da ressurreição. Primeiro contraste, corrupção e incorrupção, no versículo 42. O corpo que Deus fez do pó da terra poderia ter existido eternamente. Foi para isso que ele foi criado. Mas, devido ao pecado, tornou-se um corpo mortal. O pecado fez isso com o corpo. Na ressurreição, porém, ele ressuscita na incorrupção, reassumindo aquela condição original de existência eterna, ok? Então, na morte, ele é semeado corrupção. Ele se desfaz e volta ao pó de onde veio. Mas na ressurreição, ele vai ressuscitar na incorrupção. Ele vai reassumir essa condição de existência eterna. Extraordinário. Sobrenatural. O segundo contraste fala de ignomínia e glória, no verso 43. O corpo que Deus fez no princípio era honroso. Ele dava prazer a Deus. É verdade que quando Deus criou o corpo de Adão, ele disse, isso é muito bom. Deus gostou demais do que ele fez. O pecado, porém, transformou aquele corpo a tal ponto que as suas limitações, bem como a sua corrupção, tem feito dele um corpo de humilhação. Na morte, a humilhação atinge o seu ponto máximo, e o corpo que deveria ter vivido para sempre é semeado em ignomia. Olha que coisa triste, né? Eu creio que é humilhante mesmo, né? Para muitas pessoas que nasceram, né, com uma beleza especial, né? Pessoas que se tornaram atores, atrizes, né? No cinema, na televisão, artistas famosos, né? São pessoas bonitas, têm um corpo maravilhoso, mas com o passar do tempo, isso vai
mudando, né? O corpo vai se tornando envelhecido, ele vai tendo rugas, ele vai tendo, né, fraquezas que tira todo aquele brilho da juventude, da adolescência, né? E isso é humilhante, né? E é disso que a Bíblia está falando aqui, né? Esse contraste entre a ignomia do tempo presente e a glória do tempo futuro. Então, vencendo a morte, o corpo ressurgirá, um corpo glorioso, que mais uma vez dará prazer ao seu Criador, até porque não haverá mais esse sentimento assim de vaidade, né, que tem no ser humano caído, né? Essa coisa de usar a beleza para satisfazer interesses pessoais, isso não vai existir na eternidade, estaremos completamente libertos do pecado. O terceiro contraste, que ainda está no versículo 43, fala de fraqueza e vigor. O corpo humano não pode fazer tudo o que o homem gostaria de fazer. O cristão dedicado quer servir muito ao seu Senhor, mas o corpo é fraco e limitado. O próprio Senhor disse aos seus discípulos: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Na ressurreição, porém, o corpo readquirirá o seu vigor original e durante séculos infindos serviremos a Deus em nossos corpos, sem as limitações que tantas frustrações nos causam. O corpo será mais uma vez útil ao Senhor. Que bênção! Nós vamos poder trabalhar arduamente, trabalhar com muita vontade, com muita garra, com muito entusiasmo, fazendo a obra do Senhor pela eternidade afora. Porque teremos um corpo eterno. Ele nunca mais sofrerá as consequências dramáticas que o pecado impôs a este corpo que nós habitamos agora. E o quarto contraste é o animal e espiritual, que se encontra no versículo 44. A palavra traduzida animal é um adjetivo derivado do substantivo alma, da mesma forma que espiritual é um adjetivo derivado do substantivo espírito. O corpo humano agora está sob os efeitos do pecado. É um corpo sob o domínio da alma. Na ressurreição, porém, será caracterizado pelo domínio do espírito. Então, esse contraste animal e espiritual não fala de irracional e espiritual, fala de alma e espírito. Ou seja, como alguns estudiosos falam, né, é o homem almático e o homem espiritual. A expressão almática, eu creio que ela nem existe nos dicionários, mas é usada por alguns estudiosos para definir a condição do homem que não está vivendo no espírito, né? Ele vive na alma. Quando nós estudamos as funções da alma e do espírito, isso nós vamos fazer numa lição posterior, nós veremos como nos afetará essa mudança. Por enquanto, basta dizer que um corpo espiritual não é um corpo imaterial, ok? Espiritual não é sinônimo de imaterial. Afinal de contas, nós não vamos ser fantasmas, né? Então, é um conceito diferente. É um corpo controlado pelo espírito, ok? Então, o corpo espiritual é um corpo controlado pelo espírito. Veremos ainda na próxima lição como que a alma exerce uma influência negativa sobre o corpo, devido ao fato que o espírito não está cumprindo a sua verdadeira função. Na ressurreição, porém, o espírito voltará a funcionar como no princípio, e o ser inteiro trará prazer e glória ao Senhor. Então, na eternidade, quando formos transformados, nós vamos proporcionar ao Senhor muita alegria no nosso corpo glorificado. Vamos falar sobre a terceira palavra, então, que é a palavra recompensa, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 10, que fala sobre os galardões, as recompensas. Nós somos responsáveis pelos atos feitos através do corpo. E isso é um conceito que é muito importante que os cristãos entendam. Porque tem pessoas que estão levando a vida cristã aí de qualquer jeito. E nós temos que entender que nós estamos sendo julgados por aquilo que estamos fazendo através desse corpo. Não seremos julgados com relação à vida eterna. Você está entendendo o que eu estou falando? O julgamento
a respeito de nós irmos ou não para o céu, isso já está realizado por Jesus. Mas como nós vamos viver na eternidade é algo que está sendo produzido no dia a dia da nossa vida cristã. Cada cristão terá de comparecer perante o tribunal de Cristo, a fim de que sejam julgadas as suas obras. Então perceba bem, o cristão não será julgado. 1 João capítulo 5, versículo 24, né? João 5, 24, onde Jesus diz isso. Jesus diz que aquele que crê nele não será julgado. Mas o seu trabalho, sim, será julgado. 1 Coríntios 3,13, né? Nós seremos julgados por aquilo que fizermos de bem ou de mal através do corpo. Naquele dia, cada um receberá segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, segundo os Coríntios 5,10. Então, isso tudo faz referência ao corpo do cristão, daquele que foi salvo em Cristo Jesus. Mas, e com relação ao corpo do não cristão? Como que vai ser? Daquela pessoa que não é convertida a Jesus. Resta então acrescentar algo sobre o futuro do corpo dessas pessoas, certo? Aqueles que não têm a salvação. Ele também ressuscitará. Ele também será transformado. Ele também existirá eternamente, só que em agonia. Nas agonias do lago do fogo, conforme Apocalipse 20, versículo 15. O Senhor Jesus avisou que Deus tem poder para lançar o corpo, juntamente com a alma, na geena, isto é, no lago de fogo. Mateus 10, 28. Todo descrente que já morreu está mesmo agora sofrendo nos tormentos do Hades. Todo descrente. Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, a famosa história que Jesus conta sobre o rico e o Lázaro. O seu corpo, porém, está no pó da terra. Então veja só, o corpo está no pó da terra, mas o seu espírito está no Hades, no lugar de sofrimento, aonde a pessoa vai aguardar o seu destino eterno no lago de fogo. Na ressurreição, essas duas partes deixarão o Hades, juntando-se novamente ao seu corpo, e o ser inteiro será lançado no lago de fogo. Então as pessoas que serão lançadas no lago de fogo serão lançadas em espírito, alma e corpo. Ao falar sobre aquele lugar onde o fogo não se apaga, o Senhor disse que cada um seria salgado com fogo. Marcos 9, 49. Veja só, querido, o sal é um preservativo, né? O Senhor usou essa figura para representar aquilo que ele dará ao corpo ressurreto. A capacidade de existir eternamente nos tormentos da geena. Então nunca será consumido pelas chamas, existirá para sempre. Então veja, é uma situação terrível, pela qual eu não desejo que você passe. Por isso, eu quero exortar você que ainda não entregou sua vida a Jesus, que faça isso. Entregue seu coração ao Senhor, fazendo duas coisas importantes, e é isso que a palavra de Deus diz: aquele que crê será salvo. Crer como? Primeiro, reconhecendo que você é pecador e que você não pode se salvar pelas suas obras, pelas suas bondades que você faz com as pessoas. Nós não somos salvos pelas obras. Reconheça o seu pecado e confesse esse pecado ao Senhor. Confesse a sua vida de pecados, dizendo ao Senhor que você está arrependido, que você lamenta ter cometido os pecados que cometeu, mas que agora você está crendo e recebendo a vida eterna em Cristo Jesus. Ao fazer isso, o Espírito Santo virá habitar em você, vai produzir um novo nascimento, vai ressuscitar o seu espírito morto em pecados e você vai começar a viver uma nova vida em Cristo. Amém? Que Deus o abençoe e que isso realmente venha acontecer com você. Amém, querido? Antes de orar por você, para nós encerrarmos essa aula de hoje, eu quero aconselhar a leitura deste livro, tá? Estou indicando a leitura dele para você, O Espírito do Homem, a extraordinária configuração do nosso ser interior, da doutora Anda Mendes Ferrell. Tá? É um livro relativamente novo, ela estudou muito profundamente os livros O Homem Espiritual de Watchman Nee, e eu diria para você, assim, na minha opinião,
seria uma extensão do Homem Espiritual. Se você leu já a trilogia O Homem Espiritual, você certamente vai gostar muito de ler este livro, O Espírito do Homem. E é um livro muito importante para você estar acompanhando as nossas aulas. Eu quero deixar essa indicação de leitura para você, e você que ainda não leu O Homem Espiritual, volume 1, volume 2, volume 3, adquira. E se você quiser adquirir esses livros também, e você mora em Londrina, certo? Porque nós não trabalhamos pelo reembolso ainda, mas você pode ligar, eu vou deixar o número do nosso telefone, que também é o nosso celular, que também é o WhatsApp, e você poderá ligar e fazer a sua encomenda. Nós levaremos o livro na sua casa, você vai nos passar seu endereço e nós entregaremos para você, você não precisará sair de casa e o livro vai até você, e nós acertaremos todos os detalhes pelo WhatsApp, ok? A livraria Palavra Viva está à sua disposição. Aí no fundo você está vendo uma estante. Essa estante aqui é onde nós temos um mostruário com os nossos livros, né? Você pode ver ali no fundo a Bíblia King James, e nós temos vários livros de vários autores muito bons. E temos também o Sebo Missionário. O Sebo Missionário é um projeto que nós temos para levantar recursos para contribuir com o Ministério Vida em Cristo, que é o nosso ministério de cobertura, na implantação de igrejas no Nordeste brasileiro. E você pode também comprar livros usados. Se você não tem esse problema, eu quero ler o livro, né? Não importa que ele está riscadinho ou tem a assinatura do dono, né? Não tem problema. Você vai comprar esse livro bem mais barato do que você pagaria na livraria, no livro novo, é claro, né? É menos que 50% do valor. Tem livros que nós oferecemos até 80% mais barato para você, porque a nossa intenção não é comercializar livros usados, é você fazer uma oferta que será canalizada para o Projeto Nordeste, implantação de igrejas e atendimento a famílias em todo o Nordeste brasileiro. Então você pode contribuir para esse projeto. Que coisa legal, não é? Liga para nós, fale conosco. Você pode fazer uma visita aqui na missão e ver o livro, né? Nós temos um estoque muito grande de livros usados, ou então solicitar uma visita nossa. Nós vamos e visitamos você e apresentamos todo o material que nós temos no momento, ok? Glória a Deus, que Deus abençoe você. Agora eu quero orar e abençoar a sua vida, você que está conosco nessa série, né? Neste curso. E aguarde, viu, que vai vir muitos cursos legais aí que nós estamos preparando para você. Pai, eu quero abençoar agora todos aqueles que estão ligados conosco neste curso, o ser humano e o seu destino. Senhor, hoje nós falamos sobre o destino do corpo, o corpo do cristão e o corpo do não cristão. Ó Deus, que esta pessoa que está ouvindo esta mensagem, ela possa abrir o seu coração para entender que o Senhor não é apenas salvador do corpo, mas salvador do ser humano na sua integralidade. E o nosso espírito, alma e corpo poderá habitar eternamente com o Senhor no reino celestial. É uma promessa, não é uma utopia, não é uma mitologia, é uma promessa real, concreta, que o Senhor cumpriu na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz e ressuscitou. Todos aqueles que estão assistindo esse vídeo possam ter essa consciência. E se alguém ainda não entregou a vida para Jesus, eu abençoo agora para que o seu coração seja quebrantado e ele possa entender e aceitar este plano maravilhoso que o Senhor tem para todos nós. Oro também, Senhor, pela cura dos enfermos, aqueles que estão ouvindo, assistindo esta mensagem e estiverem com alguma enfermidade no corpo, nós repreendemos agora. Eu oro para que o Senhor esteja tocando no estômago, no coração, no pâncreas, nos pulmões, na cabeça, em toda a área doente, e essa pessoa seja curada agora. Toca pelo poder do teu nome, que se manifeste nesta vida o poder de Deus, e que ela receba agora a cura do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço e eu te louvo, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que Deus o abençoe poderosamente, que a graça do Senhor esteja com você,
e até nossa próxima aula neste curso, O Ser Humano e o Seu Destino.